Boa noite, eu sou a Dani e esta é a Odisseia, adaptação livre da obra de Homero, disponível em domínio público. Canto 19. Euricleia reconhece Odisseu. No palácio, com a ajuda de Atena, Odisseu começava a planejar sua vingança contra os pretendentes. Telêmaco foi incumbido de esconder todas as armas de guerra em um lugar seguro. Se os pretendentes perguntassem algo, ele diria que precisava limpar as armas de seu pai, pois estavam enegrecidas pela fumaça. Além disso, se surgisse alguma briga enquanto estivessem bêbados, elas poderiam ser perigosas. Telêmaco chamou Euricleia e disse à velha ama para trancar todas as mulheres em um aposento. Depois disso, começaram a guardar capacetes, escudos e lanças. Atena ia à frente, levando um facho dourado para iluminar os corredores. Telêmaco, assombrado, observou que algum deus deveria estar naquela casa, pois tudo brilhava diante de seus olhos. Odisseu disse ao filho para não fazer perguntas, pois os deuses sabiam como agir. Terminada a tarefa, Telêmaco foi para o seu quarto e Odisseu ficou no salão com Atena, tecendo os planos para acabar com os pretendentes. Penélope, que não conseguia dormir, desceu as escadas e se sentou perto do fogo. Mandou que preparassem um assento para o hóspede e perguntou de onde ele vinha, como se chamava e quem eram seus pais. Odisseu respondeu que era um homem infeliz e pediu para não ser obrigado a falar sobre sua origem, pois relembrar tantos males só faria aumentar o sofrimento de seu coração. Por fim, ele falou: "Sou um homem que sofre, mas não devo chorar e me lamentar em casa alheia." A rainha contou que esperava há muitos anos a volta de seu marido, que sofria com o assédio dos pretendentes. Diante da insistência para que escolhesse logo a um deles, o que lhe restava era se defender com artimanhas. Então Penélope contou que uma divindade havia lhe dado a ideia de instalar um tear em seu quarto e começar a tecer uma mortalha para seu sogro, Laertes. Disse aos homens que só faria sua escolha depois de terminar o trabalho e por 4 anos havia enganado a todos, desmanchando à noite aquilo que tecia durante o dia. Mas algumas escravas contaram aos pretendentes, e eles a obrigaram a terminar a mortalha. Com isso, já não sabia mais o que inventar para adiar seu casamento. Depois de contar suas desventuras, a rainha insistiu em saber o nome do hóspede e da terra que ele havia nascido. Odisseu contou que era de Creta, uma terra cercada de água com 90 cidades, onde muitas línguas se misturavam, pois vários povos residiam ali. Entre todas essas cidades, sobressaía Cnossos, na qual reinara o nobre rei Minos. Disse então a Penélope que seu nome era Eton, e havia visto Odisseu em Creta, onde lhe oferecera presentes de hospitalidade. Eu hospedei Odisseu em minha casa e o tratei como amigo nos 12 dias que permaneceu em Cnossos. Também coletei mantimentos entre o povo de Creta, para que levasse em sua viagem. Tecendo seu relato, Odisseu ia fazendo o que era falso parecer verdadeiro. Ao ouvi-lo, Penélope se desmanchava em lágrimas. Em certo momento, a rainha disse que o submeteria a uma prova, para saber se ele realmente hospedara Odisseu em sua casa. Então perguntou como ele era, como se vestia e que companheiros o seguiam na viagem. Odisseu disse que seria difícil responder, pois 20 anos haviam se passado,
mas ele o descreveria da forma que o trazia na memória. Falou do belíssimo manto, preso com uma fivela de ouro de 2 orifícios, onde se via em relevo um cão segurando entre as patas um cervo morto. Depois, descreveu a túnica brilhante, fina e macia, como uma casca seca de cebola. Por fim, disse lembrar-se de Euríbates, de pele escura e cabelo crespo, que parecia ser o amigo mais estimado por Odisseu. Depois de mais algumas lágrimas e gemidos, Penélope disse que ela mesma havia dado a Odisseu as roupas que o homem descrevia. Ele então respondeu que a rainha não devia chorar pelo marido, pois sabia por fonte segura que ele não estava longe dali e que logo voltaria carregado de objetos preciosos. Embora os homens que o acompanhavam tivessem morrido no mar, Odisseu sobrevivera. Ele havia sido acolhido pelos feácios e já poderia estar em casa, mas quis sair em busca de mais riquezas, pois ninguém o superava em astúcias. Garantiu que, naquele momento, um barco já estava pronto e tripulado para levá-lo a Ítaca. Odisseu estava em Dodona, consultando um oráculo, para saber se deveria voltar à pátria em segredo ou sob a vista de todos. Penélope disse que mandaria as escravas providenciarem um banho e roupas limpas para o hóspede. E também um leito confortável, onde pudesse passar a noite. Odisseu rejeitou o que ela lhe oferecia, dizendo que desejava somente lavar os pés. Pediu a Penélope que não lhe enviasse uma escrava jovem, mas alguma velha bondosa e discreta, curvada pelos anos, que carregasse tantos sofrimentos quanto ele, para que tocasse os seus pés. A rainha chamou Euricleia, dizendo: Cuida desse homem, que deve ter a mesma idade de teu senhor. Seus pés e mãos devem se parecer com os pés e as mãos de Odisseu, pois o sofrimento faz os homens envelhecerem depressa. Quando a velha escrava começou a banhar os pés do hóspede, reconheceu uma cicatriz feita pelos dentes de um javali, em uma caçada, quando Odisseu, ainda muito jovem, visitava o seu avô. Euricleia deixou o pé do hóspede cair na bacia, e a água escorreu pelo chão. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tocou o rosto de Odisseu e falou: Filho querido, és tu? E eu não te reconheci, precisei te tocar. Euricleia ergueu os olhos para Penélope, para avisá-la da volta de seu marido, mas Odisseu a puxou para si e disse: Mãezinha, queres que eu morra? 20 anos são passados e volto para casa depois de muito sofrer. Se algum Deus te fez me reconhecer, cala-te. Ninguém deve saber de meu retorno. Se descobrirem que aqui estou, ao final, quando matar as outras escravas, não irei te poupar, embora tenhas me amamentado. A prudente Euricleia respondeu: Percebes a gravidade das palavras que escaparam de tua boca? Sabes o quanto meu coração é firme. Sou rija como a pedra e o ferro. Se um Deus te ajudar a abater os pretendentes, vou apontar as escravas que não te honram e aquelas que te respeitam. Odisseu respondeu que ela devia ficar em silêncio e confiar nos deuses. Depois de ter seus pés lavados e ungidos com óleo, Odisseu sentou-se perto da lareira para se aquecer e cobriu a cicatriz com os farrapos. Penélope sentou-se diante dele, dizendo que desejava fazer outras perguntas. Disse que chorava todos os dias e já não sabia se devia ficar em sua casa, com seu filho, procurando salvar seus bens e suas escravas, ou escolher um dos pretendentes, o que fizesse as melhores propostas, a se casar.
Enquanto o filho era criança, não podia abandonar o lar. Mas agora, quase adulto, era natural que desejasse o retorno da mãe à casa de seu pai, Icário, para que não devorassem seu patrimônio. Então Penélope disse ao hóspede que queria contar um sonho. Em minha casa, 20 gansos comiam trigo quando uma águia imensa desceu das montanhas, quebrou o pescoço de cada um deles, deixou-os amontoados no solo e voou para longe. Comecei a chorar, a me lamentar, e várias mulheres se aproximaram, atraídas por meus gritos. Então a águia voou e voltou. Pousou no beiral do telhado e, com voz humana, disse que não era um sonho, mas uma premonição, que se cumpriria. Os gansos eram os pretendentes e a águia o meu esposo, que voltaria para dar um fim a esses homens. Odisseu respondeu que o sentido estava claro e que aqueles homens não escapariam à morte. Então Penélope revelou que pretendia propor um desafio aos pretendentes. Odisseu costumava alinhar 12 machados e, de boa distância, atravessar todos os orifícios com uma única flecha. Em seguida, ela falou: Vou me casar com o vencedor e dar adeus ao meu amado lar. Odisseu disse a Penélope que ela deveria mesmo apresentar aquela prova aos pretendentes, pois seu marido logo chegaria. A rainha se ergueu, dizendo que era hora de dormir, e subiu aos seus aposentos, acompanhada pelas escravas. Lá chegando, chorou por Odisseu, seu amado esposo, até o momento em que Atena lançou sobre seus olhos um agradável sono. Canto 20. Antes da matança dos pretendentes. Odisseu preparou sua cama com peles de ovelhas e se deitou, mas não conseguiu dormir. Virava-se de um lado para outro, assim como um bucho recheado revirado sobre as brasas para assar mais depressa. Perguntava a si mesmo como poderia, sozinho, vencer a tantos pretendentes. Atena lhe apareceu e perguntou por que estava tão inquieto. E ele lhe respondeu que não imaginava um meio de vencer tantos homens. Também não sabia para onde ir depois de matar todos eles. A deusa disse para Odisseu não se preocupar e fez o sono tomar conta dele, relaxando seus membros e acalmando seu coração. Pouco antes do amanhecer, Penélope despertou de um estranho sonho e começou a se lamentar. Pedia aos deuses a graça de descer ao Hades, tendo diante de seus olhos a imagem de Odisseu, pois não queria para si nenhum homem que fosse inferior a seu marido. Lamentava-se a rainha por causa de um pesadelo. Sonhara que um homem muito parecido a Odisseu havia dormido com ela. Odisseu ouviu os lamentos da rainha e perguntou a si mesmo se ela o havia reconhecido. Recolheu os mantos e as peles, colocou-os em uma poltrona e foi ao pátio, onde ergueu as mãos, invocando o Pai dos deuses. Zeus Pai, se foi por vontade dos deuses que retornei à minha pátria depois de tanto sofrimento, dê-me um sinal pela voz de um dos que despertarem dentro deste palácio, e outro sinal lá fora que venha de ti. Assim que terminou sua prece, Odisseu ouviu um forte trovão e foi tomado de grande alegria. Uma escrava que moía grãos parou de moer e disse em alta voz que aquele trovão, em um céu sem nuvens, devia ser um sinal para alguém, e pediu a Zeus que atendesse também a um pedido seu. Que seja esta a última vez que esses homens comem aqui.
Os presságios enviados por Zeus alegraram Odisseu, trazendo esperança de que os criminosos seriam punidos afinal. Telêmaco levantou-se da cama, ajustou a espada nos ombros, calçou as sandálias e pegou uma grande lança pontiaguda. Parecia um deus. Parou à porta e perguntou a Euricleia se o hóspede havia sido bem cuidado. Minha mãe é sensata em muitas coisas, mas tem esse defeito. Dá atenção a gente desprezível e desdenha os que têm maior valor. A velha ama garantiu que o hóspede havia sido bem cuidado e Telêmaco, acompanhado por 2 cães, atravessou o palácio e seguiu para a Ágora, pois era o dia da festa do deus Apolo. Euricleia apressou-se a distribuir o serviço doméstico entre as escravas, pois naquele dia de festa para todos os pretendentes, chegariam mais cedo. Eumeu trouxe 3 porcos e perguntou a Odisseu se os pretendentes ainda o tratavam mal. O herói respondeu: tomara que a insolência desses homens seja punida pelos deuses. Nesse momento, chegou o cabreiro Melântio e, com arrogância, dirigiu-se a Odisseu, perguntando se ele pretendia continuar a esmolar no palácio. Quando vais embora? Será que vais precisar apanhar para nos deixar em paz? Vai mendigar em outro lugar. Odisseu não respondeu, mas seu coração se encheu de ódio e desejo de vingança. Depois chegou Filétio, o que cuidava dos bois, e fez perguntas a Eumeu sobre quem era o estrangeiro, qual a sua pátria e de onde viera. Comentou em seguida que, apesar da aparência miserável, aquele homem tinha o porte de um rei. Aproximando-se de Odisseu, ele o saudou amigavelmente, desejando-lhe felicidades futuras, pois ao vê-lo havia se lembrado de seu senhor. Contou que havia muitos anos cuidava de seu gado e lamentava ver que intrusos se aproveitavam dos bens daquela casa. Disse, por fim, que esperava ver o retorno de Odisseu, pois sabia que ele expulsaria os pretendentes do palácio. Odisseu respondeu que naquele mesmo dia o seu senhor voltaria para casa e que ele poderia ver com seus próprios olhos os pretendentes sendo exterminados. Disse então o guardador de bois: estrangeiro, que Zeus te ouça. Se essa predição se cumprisse, não tardarias a conhecer a força destes braços. Ao seu lado, Eumeu orava a todos os deuses, suplicando pela volta de Odisseu. Os pretendentes entraram no palácio e os escravos começaram a preparar as carnes e a misturar o vinho. O cabreiro Melântio, no papel de copeiro, servia os pretendentes que estendiam as mãos ávidas para a comida nas travessas. Telêmaco indicou a Odisseu um banquinho ao lado da soleira de pedra, lhe ofereceu carnes e serviu o vinho em uma taça de ouro, dizendo: senta-te aqui, deixa para mim o encargo de te defender, pois esta casa pertence a Odisseu. Em seguida, dirigiu-se aos pretendentes e disse que não queria conflitos nem agressões. As palavras de Telêmaco deixaram os homens espantados com sua ousadia. Antino tomou a palavra e se dirigiu aos pretendentes, dizendo que deviam cumprir aquelas ordens, apesar de seu tom ameaçador. E lembrou-se de que Telêmaco só não estava morto pela vontade de Zeus. Diante das palavras de Antino, Telêmaco se manteve indiferente. Não respondeu à provocação. Na cidade, preparava-se uma hecatombe, sacrifício de 100 bois em honra do deus Apolo. Os bois estavam sendo levados para o bosque sagrado, onde o povo havia se reunido para a festa. Enquanto isso, no palácio, os pretendentes começavam a se servir das carnes que já haviam sido assadas.
Sentado próximo à porta, Odisseu foi bem servido pelos escravos, como Telêmaco ordenara. Mas para que a dor e o ódio aumentassem no peito de Odisseu, Atena não permitiu que os pretendentes parassem de insultá-lo. Telêmaco lhes respondeu com palavras firmes. Não quero ouvir novas insolências nesta casa. Não sou mais uma criança e sei o que é certo e errado. Sou obrigado a tolerar o que esses homens fazem todos os dias. A matança de ovelhas, o desperdício de vinho. Sei que querem me matar, mas seria melhor a morte do que continuar a vê-los maltratando os meus hóspedes e humilhando as escravas. Todos ficaram em silêncio após aquelas palavras. Até que um dos homens disse a Telêmaco que ele deveria aconselhar sua mãe a escolher um dos pretendentes logo. O jovem respondeu que estava disposto a oferecer um rico dote à sua mãe, se ela decidisse se casar, mas não podia obrigá-la a uma escolha ou expulsá-la de sua casa. Por fim, encerrando a conversa com uma súplica aos céus, que os deuses não permitam que isso aconteça. Nesse momento, Atena perturbou a razão dos pretendentes e eles começaram a rir sem parar, gargalhando como loucos, enquanto devoravam grandes pedaços de carne sanguinolenta. Pingava o sangue da carne e eles riam e riam tanto que os seus olhos se encheram de lágrimas e de tristeza, como se estivessem de luto. Teoclímeno, o estrangeiro, lhes falou: Ai, desgraçados, que mal é esse? Da cabeça até os joelhos estão envolvidos pela negra noite. Ouço gemidos e vejo pranto inundando vossas faces. Pelas paredes e colunas escorre sangue. Sombras vindas do érebo enchem o vestíbulo e rondam o pátio. O sol desapareceu e um denso nevoeiro se espalha sobre tudo. Os pretendentes se riram das palavras do estrangeiro e ele se retirou, dizendo que uma inevitável desgraça pairava sobre aqueles homens. Telêmaco olhava seu pai, em silêncio, aguardando, impaciente, a hora de acabarem finalmente com os insolentes. Penélope, sentada na sala ao lado, estava atenta a tudo o que diziam. O banquete prosseguia, farto de comida e bebida, enquanto uma deusa e um herói preparavam outra merecida festa para os arrogantes homens, pois tinham sido eles os primeiros a maquinar ações criminosas. Canto 21. A prova do arco. Foi Atena, a deusa dos olhos de coruja, que levou ao coração da prudente Penélope a ideia de propor aos pretendentes uma disputa com o arco de Odisseu. Por isso, a rainha pegou a chave da sala onde estavam guardados os tesouros do rei e para lá se encaminhou. Ia buscar o arco que o marido deixara em Ítaca ao partir para a guerra, por tê-lo recebido de um amigo muito querido. Penélope girou a chave e a pesada porta se moveu, mugindo como um touro no pasto. A rainha abriu uma arca, cheia de perfumados vestidos, e de lá retirou o rico estojo onde o arco estava guardado. Sentando-se ali, Penélope colocou o arco entre os joelhos e chorou longamente. Afinal, acompanhada de suas escravas, desceu até a sala. Ouçam o que tenho a dizer, arrogantes pretendentes que comem e bebem nesta casa, dia após dia, aproveitando a ausência de seu dono. Dizem que querem me desposar. Pois bem, vou propor uma prova. Aceitarei me casar com aquele que lançar uma flecha com este arco, fazendo-o atravessar os orifícios de uma fileira de 12 machados.
Penélope pediu a Eumeu para entregar o arco aos pretendentes, e o porqueiro a obedeceu chorando, pois a arma lhe trazia lembranças de Odisseu. O guardador de bois também chorou ao ver o arco de seu senhor. E Antino, com brutalidade, disse que fossem chorar longe dali. Em seguida, experimentou o arco e afirmou que seria difícil vergá-lo. Sabia que não havia entre eles ninguém que pudesse se comparar a Odisseu. Telêmaco disse que também experimentaria o arco. Se conseguisse vergá-lo e atravessar todos os machados com uma flecha, não passaria pelo desgosto de ver sua mãe sair de casa com um novo marido. O príncipe tentou vergar o arco, 1, 2, 3 vezes. Na quarta vez, quase conseguiu, mas Odisseu fez um sinal para que não continuasse a tentar. Telêmaco, em voz alta, se lamentou, dizendo que certamente era muito jovem e não tinha a força necessária para se vingar dos que o provocavam. Em seguida, colocou o arco no chão e foi se sentar em sua poltrona. Antino propôs que começassem a prova. O primeiro foi Liódes, o único que reprovava as atitudes dos pretendentes. Ele tentou vergar o arco, mas seus esforços foram inúteis. Ao desistir da prova, disse que aquele arco levaria muitos pretendentes à morte e que seria melhor para todos se buscassem outra mulher para se casar. Com arrogância, Antino disse a Liódes que ele só proferia aquelas palavras ameaçadoras porque não havia conseguido vergar o arco, mas que os outros pretendentes o conseguiriam. Mandou Melântio acender o fogo na sala e buscar uma bola de sebo para passar no arco. Os mais jovens aqueceram o arco e o testaram, mas também não conseguiram vergá-lo. Antino e Eurímaco, os mais fortes entre os pretendentes, ainda não haviam testado sua força e habilidade para vergar esse arco. Nesse momento, o porqueiro e o guardador de bois saíram para o pátio. Odisseu seguiu os dois e lhes disse: "Quero fazer uma pergunta. Se Odisseu aparecesse de repente, vocês estariam dispostos a ajudá-lo? Ou apoiariam os pretendentes?" Os homens disseram que se os deuses atendessem suas preces e Odisseu voltasse para casa, os pretendentes conheceriam a força de seus braços. O herói se convenceu da sinceridade dos dois homens e lhes disse: "Eu sou Odisseu. Estou de volta à minha casa, após 20 anos de grandes sofrimentos. Como são os únicos dos meus escravos a desejar minha volta, ninguém saberá que estou aqui. Se os deuses me concederem a vitória sobre os pretendentes, prometo que lhes darei bens, mulher e uma casa próxima à minha. Serão tratados como amigos e irmãos de Telêmaco." Como prova do que dizia, Odisseu mostrou a cicatriz que tinha na perna. Os homens se emocionaram ao reconhecer seu senhor e começaram a chorar de emoção, mas Odisseu os conteve, pois os pretendentes não podiam desconfiar do que estava para acontecer. Combinaram que, ao voltarem para a sala, Eumeu pegaria o arco e o entregaria a Odisseu, pois sabiam que os pretendentes não permitiriam que um mendigo participasse da prova. Em seguida, o porqueiro deveria avisar as mulheres para se fecharem bem em seus aposentos e que não abrissem as portas, mesmo se ouvissem gritos e gemidos. Caberia ao guardador de bois passar o ferrolho na porta do pátio, deixando-a bem trancada, para bloquear a saída. Tudo combinado, Odisseu voltou a se sentar na cadeira próxima à porta. O arco estava com Eurímaco, que o aquecia no fogo da lareira, sem conseguir vergá-lo.
O homem sentia-se humilhado por ser inferior a Odisseu e comentou com os companheiros que aquela vergonha sempre os acompanharia. Antino sorriu e disse que aquele era um dia de festa e não valia a pena se esforçarem. Deviam todos comer e beber em honra do deus Apolo. Os machados que esperassem. A prova poderia ficar para outro dia. Nesse momento, Odisseu pediu para experimentar o arco, e todos se opuseram. Antino reagiu com violência, dizendo que o mendigo havia bebido demais e ameaçando-o com alguma desgraça se insistisse em vergar o arco. Dirigindo-se a Antino, Penélope disse que ele não devia desrespeitar um hóspede de Telêmaco, e perguntou: "Pensas que se o estrangeiro vergasse o arco, me levaria daqui como esposa? Não se preocupem com isso, continuem a comer e a beber." Eurímaco então respondeu que seria uma vergonha para todos os pretendentes se aquele mendigo conseguisse vergar o arco. Todos diriam que eles não haviam conseguido, e essa vergonha mancharia sua reputação. Penélope respondeu que pessoas como eles, que devoravam os bens dos outros, não podiam esperar o respeito de ninguém, nem ter uma boa reputação. Em seguida, a rainha pediu que dessem o arco ao mendigo. Se ele conseguisse curvá-lo, ganharia boas roupas, um rijo cajado, uma espada, sandálias e poderia ir para onde quisesse. Telêmaco tomou a palavra e disse a Penélope que seria ele a decidir quem poderia usar o arco. Mandou a mãe se recolher aos seus aposentos. Deves agora cuidar dos teares, das rocas e do trabalho das escravas. Esse assunto do arco é para os homens. Portanto, um assunto meu, pois sou eu quem manda nesta casa. Muito surpresa com as inesperadas palavras do filho, Penélope foi para os seus aposentos, onde chorou, mais uma vez, lamentando-se pela ausência do marido, até que Atena lançou um agradável sono sobre seus olhos. No grande salão, Eumeu havia pegado o arco e ia levá-lo a Odisseu, mas desistiu quando os pretendentes começaram a gritar com ele. Telêmaco, então, ordenou que pegasse o arco e o levasse ao estrangeiro. O porqueiro obedeceu e entregou o arco a Odisseu. Em seguida, foi até a velha Euricleia e avisou: Telêmaco ordena que tranquem todas as portas da sala. Se ouvirem gritos e gemidos, não se assustem. Continuem seu trabalho sem se alarmarem. Euricleia fez o que foi ordenado, enfileteou o boiadeiro, trancou as portas do pátio. Enquanto isso, Odisseu manejava o arco, revirando-o em suas mãos, experimentando-o, verificando se os anos não o haviam danificado. Os pretendentes apreensivos o observavam, comentando sobre a perícia do estrangeiro em lidar com o arco. Em seguida, com a mesma facilidade com que um músico retesa as cordas de uma lira, Odisseu vergou o arco. Depois, experimentou a corda, fazendo-a soar. Os pretendentes foram tomados de angústia, e suas faces perderam a cor. Nesse momento, Zeus enviou outro forte trovão. Satisfeito com o sinal enviado por Zeus, Odisseu pegou uma das flechas que estavam sobre a mesa e encaixou-a no arco. Em seguida, puxou a corda e disparou a flecha de ponta de bronze, que atravessou os orifícios de todos os machados. Voltando-se para o filho, Odisseu lhe falou: Telêmaco, o teu hóspede não te envergonha. Não errei o alvo, nem me custou armar o arco.
As ofensas dos pretendentes não me incomodam. Mas agora, enquanto brilha a luz do dia, é hora de servir a ceia aos convidados. Que a festa continue com cantos e danças, que são a melhor parte de um banquete. Após essas palavras, Odisseu fez um sinal para Telêmaco, que se armou com a espada e empunhou sua lança, colocando-se de pé ao lado de seu pai.